Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Nossa saudação a todos, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela TV Erechim. O painel tem um oferecimento de Sicredi. Traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E também de Unimed. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, fizemos um programa semana passada sobre religião, sobre a Romaria de Nossa Senhora de Fátima, e esteve aqui o bispo Dom Admir, e nós vamos continuar falando a respeito de religião, enfim, sempre um tema muito interessante, polêmico, né? Mas que se esparrama assim, não há, acho que um cantinho no mundo, no planeta, né, que aonde a questão da religião, da fé, enfim, não esteja presente. Isso hoje e desde, sabe, sei lá quando, desde quando, vamos pegar assim, desde quando o mundo não existia, então, o mundo deve ter sido criado, enfim, não sei como é que é mesmo. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer aqui alguém que frequenta o canal da TV Erechim, que é o pastor da Igreja Brasil para Cristo, o pastor Edgar Radeski, a quem eu agradeço aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o mundo de hoje, enfim, né, e todas as suas nuances e polêmicas, enfim. Sinta-se em casa mais uma vez aqui. Obrigado, Odi. É uma satisfação muito grande estar participando de um programa que eu particularmente gosto muito, por todo o conteúdo relevante que é apresentado em cada edição, em cada semana, através aqui da TV Erechim. Bom, eu vou começar. A Igreja Brasil para Cristo está com um endereço novo, com uma casa nova? Sim, estamos agora em área bem central. Estamos aqui na rua Torres Gonçalves, 696, uma localização muito boa, acessível à população. Nós antes estávamos num bairro da cidade e agora viemos para o centro, e tudo isso aconteceu em função da pandemia, em função das restrições. É mesmo? Em função da busca das pessoas, né, onde muitas pessoas, com o momento que estamos vivendo, agora já saindo, vamos dizer, as pessoas se fecharam, né, num mundo que ninguém imaginava, e nós tivemos assim dificuldades nos encontros, nos cultos, nas celebrações, visto que as restrições impunham isso. E agora, nesse lugar que nós estamos, ele é bem maior, então, com todos os cuidados, as restrições, a higienização, então nós podemos receber
uma quantidade maior de pessoas, com todos os cuidados, né? E proporcionando um momento especial espiritual. Quando a gente se fala em termos de igreja, né? É uma aproximação das coisas espirituais. Quando a pessoa está em busca de cultura, ela vai para um teatro, ela vai para um lugar que ela possa atrair isso. Não que a religião não seja cultura também, mas principalmente nós entendendo que as questões espirituais, elas devem ser buscadas, especialmente numa igreja, né? Pois lá são abordados esses assuntos. É uma região que eu conheço bem, me criei ali pelo Mantovani, pelo Atlântico, né? E posso dizer que também está se tornando uma região assim de igrejas, porque em 4 quadras ali próximos, agora me ocorreu mais uma, então são 4, em 4 quadras próximas ali tem 4 igrejas de denominações distintas. Isso, verdade. É, não é? Isso. Uma diversidade, né, num local bem próximo, né, centro. Então, estamos ali para poder abençoar ainda mais a cidade de Erechim, pessoas que queiram se aproximar de Deus. Porque há sim uma relutância por parte das pessoas quando se fala em termos de uma placa, uma igreja diferente. Igreja, a igreja do Deus vivo, eu trato dessa forma, é a igreja que segue os preceitos e orientações que Deus deixou para o povo. Independente da placa que esteja, né, na frente dessa igreja. Então, é muito importante, no meu entender, as pessoas que querem ter um momento de comunhão com Deus, um momento especial com Deus, elas saberem as bases. Espera aí, o que norteia essa igreja? O que é ensinado nessa igreja? Essa igreja tem a intenção de me levar para onde? Ou tirar de mim alguma coisa. Então, hoje em dia, devido a tão grande diversidade de igrejas que estão à disposição da população, a gente fica bem pensativo quanto a isso. O último relato aqui em nossa cidade, alguém me disse que nós temos mais de 200 denominações cristãs diferentes. Algumas oficiais, uma grande maioria na informalidade, mas existem. Igrejas maiores, igrejas grandes e igrejas que se reúnem, sei lá, 10, 20 pessoas e tratam como sendo uma igreja. Qual é a leitura que a Igreja Brasil para Cristo faz desse momento? Vamos restringir a questão da pandemia e as suas consequências. Certo. Nós vemos como sendo o tempo do fim. Falando em termos bíblicos hoje, estamos como nunca vivendo um tempo em que os relatos bíblicos, as promessas, as previsões bíblicas, todas elas estão se cumprindo de uma forma assim explícita. Quando a gente fala tempo do fim, é no entendimento de que, como Cristo falou, de que quando chegasse o tempo final, os acontecimentos globais, digamos, terremotos, sinais no sol, na lua, nas estrelas, todos os sinais, furacões, vendavais, esses sinais visíveis, perceptíveis de forma assim muito intensa, esses seriam sinais do fim. Muito bem, mas qualquer pessoa diria, mas terremotos sempre houveram. Vulcões, que agora estamos num tempo, né, que nos chama a atenção isso, sempre houveram sim, mas os relatos do Evangelho mostram de que esses fatos, eles aumentariam na quantidade e na intensidade. Como as dores de parto a uma mulher que está para dar à luz. Então, as mulheres que estão assistindo esse programa compreenderão de uma forma bem mais nítida, lúcida. Quando está se aproximando o momento do parto, as dores, enfim, está fraquinho, uma intensidade, com o passar das horas, tudo isso vai se intensificando. Então, como
há 20 anos atrás sempre existiam terremotos, mas hoje, nesse exato momento, terremotos em vários lugares do mundo estão acontecendo. Alguns numa intensidade menor, outros lugares de forma maior, mas estão acontecendo. E quando a gente fala nas questões da fé, estes sinais visíveis, Cristo apontou para que quem tem fé olhasse para isso. Então, como Igreja Brasil para Cristo e todas as pregações, os ensinos para os frequentadores da igreja, para os membros da igreja, eles são completamente extraídos da Bíblia Sagrada. Pois cremos que a Bíblia é o manual do cristão, não de uma igreja, do cristão. Se a pessoa se diz cristã, o manual está ali. Então, esse tempo que estamos vivendo, dias difíceis, o livro mais vendido no mundo, que é a Bíblia Sagrada, diz que nos últimos tempos seriam dias difíceis, dias trabalhosos. Diz também, Odi, que os últimos dias seriam abreviados. É algo interessante, né? Eu que já passei dos 50, e a gente lembra que alguns anos atrás, então quando chegaria o Natal, não, é lá no agora não, é aqui, já chegou. Nós estamos agora em finalzinho de setembro, outubro, e já está chegando o Natal. É algo que todas as pessoas, até as crianças, já percebem que houve essa aceleração. Isso, Das vamos chamar coisas, assim. Vamos dizer assim, né? Isso me parece uma coisa bem perceptível, digamos assim. As crianças com 4, 5 anos, 3 anos, elas... eu não abri a boca, eu fui abrir a boca quando tinha 10, sim, 12 sim. anos. Mas as crianças hoje, isso faz parte disso aí. Nessa semana, onde eu e minha esposa visitamos um casal que nasceu, bebê agora na semana passada, e a gente fica olhando um bebê de 1 semana, com os olhos abertos e observando tudo, compreendendo, parece que de uma forma, né, mais apurada, aquilo que as crianças de anos atrás... Isso, professor, significa sinais? Ou são sinal? Todos sinais. São sinais do fim. Então, hoje, como eu mencionei, a questão dos vulcões. Tá, mas e daí? Vulcões, seguidamente, eles entravam em erupção. Aí, o que me chama a atenção, por exemplo, quando a gente vai para uma leitura bíblica lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, é um livro de revelações. Esse livro, o último apóstolo, vivo, o apóstolo João, ele preso então por causa do Evangelho. Esse Evangelho que nós cristãos cremos, por causa desse Evangelho, ele está preso numa ilha, a ilha de Patmos, e lá ele teve então toda a revelação do Apocalipse. Só que nós ficamos pensando hoje, lá há 2000 anos atrás, ele vendo, porque tudo ele enxergava, a visão, Deus mostrando para ele, Jesus mostrando para ele, então ele enxergando um avião de guerra. Ele nunca tinha enxergado um avião, então a expressão, a maneira dele colocar, então usa uma expressão como que um pássaro de ferro. E nós conseguimos compreender isso. Também numa outra ocasião, ele enxergava colunas de fumaça. Então, quando a gente lê isso, peraí, como uma coluna de fumaça? E hoje nós conseguimos entender, né? Quando é só ligar qualquer canal de televisão, qualquer manchete está lá, os vulcões, e hoje são 3 ou 4 que estão em plena erupção, com colunas de fumaça, colunas de quilômetros de fumaça e cinzas. O que é isso? São sinais. Tá, mas e daí esses sinais para quê? Para gerar medo? Pavor? Absolutamente não. Porque quando nós estamos dentro de uma orientação para onde nós vamos e o que vai acontecer com a vida daquele que crê, isso gera esperança.
Parece um paradoxo, Odi, mas no momento em que você vê sinais de destruição, isso gera esperança? Sim, para mim gera. Eu como pastor, mas independente do ofício que agora exerço, aqui na cidade de Erechim, como um ministro do Evangelho, sou um ser humano normal, comum, com falhas, fraquezas, decepções, angústias, cristão. Eu, hoje, creio em tudo aquilo que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, quando eu vejo uma reportagem, o avanço das lavas, que agora já chegaram até o mar, e agora começam a gerar aquele gás tóxico, né? Tudo isso são sinais dizendo, Edgar, tu está no caminho certo. Continue crendo assim, continue avançando dessa maneira, porque tudo aquilo que a Bíblia Sagrada registra e nos apresenta é a mais pura verdade. Mas digamos que essas reações da natureza, vamos dizer assim, sejam uma interpretação, ou sejam um resultado, digamos assim, prático, vivo, concreto, ou, né, visível, como o senhor disse, do que estaria lá na Bíblia. Mas, por outro lado, se fala muito também que muitos eventos desastrosos no mundo, e acho que até a grande parte deles, são provocados pelo próprio homem, né? Secas, estiagens, enfim, enxurradas, aí, chuvas que não param mais, os caras vão fazendo isso, vão fazendo aquilo, que tudo Sim. que é condenado. Será que a Bíblia já estaria interpretando o novo homem, digamos, o homem que viria? Sabe, Odi, nesse sentido, eu penso que se é por uma ação divina, diretamente, ou ação do homem, mas a Bíblia está se cumprindo. Vamos olhar no sentido de sinais no sol. Cristo disse assim para os discípulos, porque ele foi indagado da seguinte forma. Cristo disse, vamos imaginar, os discípulos ali reunidos, e Cristo diz assim, olha, eu vou ser morto, vou ressuscitar no terceiro dia e vou voltar para o Pai. E um dia eu vou voltar para buscar o meu povo. Aí, os discípulos ficaram perplexos. Como é que é esse negócio? E eles perguntaram, mas mestre, então, diga para nós, o senhor vai voltar para junto do Pai? Quando o senhor retornar para buscar, vai ter algum sinal? E aí que Cristo passa a falar sobre isso. Então, eu entendo de que, mesmo que seja através da destruição da natureza, uma ação humana até destrutiva, mas a Bíblia está se cumprindo. Você fala muito sobre questões ambientais. Então, sim, né? Sim. De que o homem estaria, não importa se é aqui na Europa ou aonde quer que seja, enfim, se fala muito nessa questão de proteção do meio ambiente e parece que estamos num caminho diferente no mundo inteiro, né? Sempre priorizando outras coisas, entende? Sim. Enfim. Que nem, não sei se os telespectadores acompanharam, mas alguns anos atrás começou a ser divulgado o projeto Blue Beam. Um projeto em que, com a utilização de altíssima tecnologia, países têm colocado grandes equipamentos junto aos satélites e eles têm condições de projetar sinais que, ao olho humano, numa cidade, numa região, a pessoa olhando, ela vai enxergar que na China. Na China, eles criaram um segundo sol. No momento em que não tem sol, mas através dessa projeção, via satélite, a pessoa olha e ela está vendo o sol. E uma iluminação muito forte, mas força humana. Então, é um sinal bizarro até, mas é algo que chama atenção. Todas essas catástrofes que estão acontecendo, a probabilidade ou possibilidade com as erupções desses vulcões e que daí interfere diretamente com a natureza, o meio ambiente, algo que
foi levantado a possibilidade de que se aquela fenda lá na ilha, nas Ilhas Canárias, se rachar, abrir a ilha e ela cair para o lado do mar, então provocaria um tsunami gigantesco que atingiria vários países. Se vai acontecer ou não, Odi, mas são sinais que estão chamando a atenção, ou pelo menos deveriam chamar a atenção, quando nós olhamos num olhar bíblico. Eu, particularmente, estou vendo todos esses sinais como sendo um chamar de atenção de Deus para toda a população, para quem quer crer. Para fazer o quê? Para as pessoas se arrependerem, para as pessoas pensarem mais nas coisas espirituais e não nas coisas da terra. Porque hoje, o que é a nossa vida sem uma fé em Cristo? É uma desgraça. O apóstolo Paulo, num dos seus relatos, ele diz assim: o ser humano que pensar que a vida se resume a só a esses 80, 90 anos aqui, é o mais miserável de todos os seres humanos. Então, quando nós falamos numa vida eterna, nós precisamos entender, através do Evangelho, de que existem condições para que o ser humano entre nessa vida eterna ou uma condenação eterna. Quando a pessoa se diz cristã e está, enfim, frequentando uma igreja, está ouvindo os ensinamentos de um líder, ela está alimentando o seu ser interior, a sua alma, para aquilo que ela vai viver depois dessa vida. E uma das grandes distorções ou influências que estão acontecendo nos dias atuais é procurar maquiar o evangelho verdadeiro de uma forma que ele fique mascarado e, eu diria, adaptado a uma vida errada. Um evangelho, algo bíblico, algo de Deus, adaptado a uma vida que Deus diz assim, não, desse jeito aí não. Então, esses sinais, eu creio de que eles estão chamando a atenção de muitas pessoas. E por que eu posso afirmar isso? Porque eu tenho famílias, pessoas de diversas classes da nossa cidade que estão buscando, por exemplo, a igreja que eu sou pastor, e elas estão se perguntando, o que é isso que está acontecendo? Por que tudo isso que está acontecendo no mundo? Isso quer dizer o quê? Então, esses sinais são justamente para chamar a atenção, apontando de que as coisas bíblicas estão acontecendo. Vamos voltar um pouquinho, peraí, quando se fala, eu falo muito em Bíblia, Odi, porque como pastor, líder, né, religioso, eu leio diversos livros, eu gosto do entendimento de várias lideranças, né, mundiais, internacionais, mas a principal base para a minha fé é a Bíblia. Por quê? A Bíblia que foi escrita por quase 40 escritores, num período que durou 1500 anos, e, pasmem, para quem não leu ou não crê, não há uma contradição num período de 1500 anos, tudo aquilo que foi previsto, tudo aquilo que foi dito através dos profetas, depois discípulos, né, todos que escreveram, tudo há uma sincronia perfeita. Perfeita. Porque quando nós vamos lá no primeiro livro, o livro de Gênesis, e os primeiros 5 livros da Bíblia constituem o Pentateuco, a Torá. Foram escritos por Moisés, o grande líder venerado pelo povo judeu e por, né, todos os cristãos. Então, quando Moisés escreveu os primeiros 5 livros, não foram as ideias de Moisés, mas o próprio Espírito Santo que dirigiu, orientou Moisés em tudo aquilo que ele escreveu. Agora, o mundo não é constituído só de cristãos. Sim. Nós temos todo um outro lado aí, né? E pessoas iguais a nós, né? Seres humanos. Seres humanos, né? E que
que certamente não tem a Bíblia como referência de conduta, enfim, né? Religiosa. Sim. Ou espiritual, vamos Sim. dizer assim. Né? Como é que vai casar essas coisas? Como é que vai fechar? Porque o mundo é um só. O grande perigo e o diferencial que eu consigo ver, Odi, quem não crê na Bíblia como sendo regra de fé para os cristãos, e todas as demais religiões do mundo se baseiam em quê? Boas obras. Quais os ensinamentos? Se nós vamos lá pro Alcorão, se nós vamos para o judaísmo, islamismo e os cristãos. O grande diferencial dos cristãos em relação a todas as demais religiões é que os cristãos devem viver pela fé. Quer dizer, é o crer. O clique, a grande virada, é o crer e não as boas obras em primeiro lugar. Espera aí, vamos esclarecer isso. Então um cristão não precisa ter boas obras? Precisa e deve, mas não em primeiro lugar. O primeiro passo para um cristão é crer. Porque daí vamos ao principal líder do cristianismo, Jesus Cristo. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Ele usou uma expressão assim. Então todo o ensino de Cristo, o principal líder dos cristãos, é crer. Agora, as demais religiões, então, abordam sempre tudo em cima das boas obras. Inclusive, levando ao entendimento assim, se eu posso roubar, adulterar, mentir, odiar, enfim, pecados de diversas fontes, mas aí eu faço uma ação de boas obras e está tudo bem, mas não está. Então, nós vemos hoje pessoas de diversas religiões estão lá, levando subsídios para creches, para casas, né, de idosos, ajudando famílias carentes. E, Odi, isso é tudo muito bom, depois do crer. Nós entendemos claramente, aí falo por mim agora como pastor, pessoas que hoje vivem somente em cima de boas obras e quando terminar essa vida, foi uma pessoa boa, caridosa, amiga, prestativa, um ser humano bom, pagava os impostos, ajudava, morreu, ela será condenada. É forte, né? Agora, e segundo as outras religiões, não, se você foi uma pessoa boa, você praticou o amor. Então eu sou muito questionado nesse aspecto, mas a Bíblia, Deus não é um Deus de amor? Deus é amor, mas é um Deus de justiça também. E como que eu posso então embasar isso? Porque é uma fala que aí pega pesado, né, Odi? Mas Deus não é amor, Ele não vai aceitar. Como é que Deus não aceita, por exemplo, que dois namorados transem? Entende? Por que Deus não aceita que um homem que é casado com uma mulher, que ele tenha um relacionamento extraconjugal? É pecado. E ele já colhe dissabores aqui, durante essa vida de 80, máximo 100 anos. E quando chegar diante de Deus, vai ter uma prestação de contas. Daí, muitos me perguntam, por que Deus estabeleceu isso? Bom, é uma coisa que tem que pedir para Ele, mas está estabelecido assim. Mas também, assim como a condenação está estabelecida como uma regra de fé, o perdão é algo que muitos não conseguem compreender, Odi, nesse mundo tão atribulado e de dificuldades que nós estamos enfrentando, quando a gente olha para um criminoso, uma pessoa que estuprou, matou, enganou, está preso, e aí num trabalho espiritual que vai lá um padre, vai lá um pastor no presídio, fala o evangelho, e essa pessoa, a gente usa um termo, né, bíblico, se converte. Ela estava trilhando um caminho completamente torto
E daí muitos não aceitam isso. Não, mas peraí, a pessoa fez tudo errado. Aí simplesmente creu e daí mudou tudo? É justamente assim. A Bíblia diz que é assim. Então, quando eu exponho isso de que a Bíblia fala que o primeiro passo é o crer, e daí esse crer me leva a ter uma vida cheia de boas obras. Mas primeiro tem o crer. Eu me deparo todas as semanas com homens, mulheres que estão fazendo boas obras, mas estão vivendo uma vida mergulhada em pecados, em coisas erradas. Isso não é ser cristão. Ser cristão é a cada semana. E eu, no programa que nós temos aqui na TV Erechim, insisto isso todas as semanas, porque a Bíblia insiste nisso, que nós precisamos ter um tempo para estar na igreja. Eu fico pensando hoje, todos os telespectadores, e olha, quanta gente que acompanha esse programa, e pessoas que daqui a pouco a gente se encontra aí na rua, no mercado, e eles se consideram cristão. Mas faz meio ano que não vai para a igreja. Essa é uma questão visível, né? Digamos, não quero jogar a bomba para cima dos mais jovens, entende? Sim, mas a gente percebe assim que já houve épocas em que, ou vou dizer o contrário, então assim, eu creio, eu rezo, mas lá em casa, lá no meu canto, lá, para que eu vou lá? Eu tenho a minha fé e tal, eu falo com Deus diretamente, eu sei lá, do meu jeito, do meu modo, né? E eu tenho a minha fé assim, para que eu vou ter que ir numa igreja? E ao mesmo tempo o senhor disse que tem cerca de 200 denominações só em Erechim cristãs. Sim. Quando a gente se remete ao evangelho bíblico, evangelho sem mistura, porque hoje tem mistura para todo lado hoje. Então, o evangelho puro, ele sempre remete o ser humano à comunhão, o viver em comunhão. Nós vemos na Bíblia que Cristo estava sempre ali com os discípulos, mas não é só os 12. Tinham os 70, que eram líderes principais, e milhares de pessoas que eram os seguidores de Cristo. Então, a Bíblia Sagrada sempre remete o ser humano a viver em comunhão. Porque, Odi, vamos falar, dizer que é cristão e não precisar conviver com quem eu não gosto, com quem eu não simpatizo, com quem eu não concordo com as ideias, é fácil. Você se fecha dentro da sua casa, da sua mansão ou da choupana, não se envolve nem com família, nem com os vizinhos. Eu não gosto porque esse é daquele partido, esse ele é do tal time de futebol. Aí é fácil. Agora, Cristo, justamente em suas grandes pregações, dizia: vocês são a luz do mundo. Quer dizer, vocês estão em meio às trevas, mas sejam luz, façam a diferença. Vocês estão num lugar estragado, com problemas, sejam o sal. O sal protege, o sal dá sabor. Então, os dias que nós vivemos, dias difíceis, como a Bíblia diz, dias difíceis e dias trabalhosos. As pessoas estão desanimadas, desconfiadas, sem amor por si próprio e sem amor pelo próximo. E isso é não viver o cristianismo. Na igreja onde eu presido, e estamos lá sempre levando uma mensagem, olha, todo mês, em algum momento, eu repito, eu digo, ser cristão é você estar convivendo com pessoas que até você não concorda, você não gosta muito, mas como Cristo disse que nós precisamos amar até os inimigos. Então, nesse sentido, o Evangelho nos leva a uma convivência e algo que tem diminuído muito, né, nos dias atuais. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com Edgar Radetzky, que é pastor da Igreja Brasil para Cristo, que está localizada agora ali na rua Torres Gonçalves, 696, né? E, enfim,
Nós vamos fazer um intervalo e depois eu quero reabilitar aqui um evangelho de uma igreja que foi pregado no domingo passado, né? E para mostrar essa questão que cada um defende o seu lote, a sua área, a sua igreja, certo, vamos dizer assim, certo, né? Mas será que Cristo pode se fatiar em tantos assim? Ou todos deveriam ser? Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Muito bem, nós estamos voltando, então, em nome do Unimed Sicredi, aqui com Edgar Radeski, pastor da Igreja Brasil para Cristo. No domingo recente, agora, há poucos dias aí, do Evangelho, que eu acredito que seja o mesmo para todas as igrejas cristãs, né? Foi lido lá que uma parábola, enfim, uma passagem, onde um grupo de discípulos, ou mais especificamente debitado na conta de João aqui, né, de que vimos um homem expulsando demônios em teu nome, tal, e procuramos impedi-lo porque não era um dos nossos e tal. Aí, para surpresa deles, Cristo os repreendeu, dizendo que ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. E eu refiro isso porque isso me chamou a atenção, porque parece que quando houve determinada igreja, só ela tem razão, quando houve a outra, só ela defende a sua razão, e parece que aqui Cristo dá razão a todo mundo, hein? O Evangelho, ele é imutável. Eu acho que eu nunca tinha utilizado essa expressão, mas agora falo dessa forma. Porque o Evangelho não pode mudar. Quando se ouve uma mensagem como esse exemplo que estás apresentando, nós sabemos sim que muitas igrejas têm pregado, anunciado um Evangelho tendencioso. Por exemplo, há um segmento de igrejas que pregam o evangelho da prosperidade. Quer dizer, pegam o evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, e todo o ensino do Novo Testamento, e canalizam para a prosperidade. Mas em contrapartida dizendo, olha, se você contribuir, se você der o seu dinheiro, se você investir o teu dinheiro, Deus vai te retribuir, Deus vai te abençoar. Muito bem. Eu ensino o evangelho esse quesito, sim, mas não
em cima desse evangelho de prosperidade. Por quê, Odi? Porque o evangelho verdadeiro, ele não está atrelado a uma prosperidade financeira terrena. O evangelho verdadeiro sempre ele vai abordar e tratar de questões espirituais. Cristo leva essa mensagem dizendo: não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta o ser humano poder comprar vários carros, apartamentos, ter grandes posses, mas ele está perdido com Deus. Então, quando nós falamos do Evangelho, nós precisamos ver a essência dele. E a essência dele é levar o ser humano próximo a Deus. Mas essa mensagem da Igreja Católica que aconteceu há poucos dias, que foi lido, o Evangelho, eu entendo ele como de aproximação, de perdão, de unidade. Sim, né? Porque o Evangelho promove a união, a unidade, o perdão. Nessa ocasião, dessa passagem bíblica que foi mencionada, Cristo expulsou demônios de uma pessoa. E o questionamento se levantou, né, que as pessoas que não concordavam com Cristo, porque sabiam que ele tinha ali o pai e a mãe, José e Maria estavam ali, eles diziam: mas como é que pode? E ele está se achando uma pessoa especial? Será que ele não está expulsando esses demônios em nome de Beelzebu? E aí é que Cristo mencionou, quem não está, né, se aquelas pessoas que estão ali fazendo essa obra não estão atrapalhando, quem não está atrapalhando está ajudando. Então, o Evangelho ele sempre vai ajudar as pessoas. Vai ajudar a uma transformação, não a uma máscara que possa esconder a sua vida errada, a sua vida pecaminosa. Eu tenho para mim e utilizo em minhas pregações, Odi, que o Evangelho ele é um espelho. É um espelho onde a mensagem pregada de forma pura coloca esse espelho na frente do ser humano e mostra quem realmente ele é. Agora, já o Evangelho mascarado, e eu não sei se seria um exagero de dizer que há muito evangelho distorcido sendo pregado, aquele evangelho que é adaptado para massagear o ego dos que estão ouvindo. Não sei se você vai concordar comigo, Odi, mas se uma pessoa entra numa igreja, vamos imaginar algumas situações, ela mentindo todo dia, e a mentira é um pecado. Inclusive a Bíblia diz que quem inventou a mentira, o pai da mentira, é o diabo e Satanás. Então, quando uma pessoa mente, seja meio de brincadeirinha ou na realização de um grande negócio, ela está sendo movida, direcionada por um espírito mau, o Satanás. Então, uma pessoa, ela vive mentindo, ela carrega ódio, mágoa, sei lá, do pai, da mãe, né, por anos, mas ela está ali na igreja. Ela está, quem sabe, nos negócios que ela realiza no decorrer da semana, ela está adulterando, ela está roubando, ela está fraudando alguém. São coisas erradas. Aí essa pessoa então entra, senta ali, ouve a pregação do Evangelho, mas um Evangelho distorcido, o que está ministrando, aquele líder espiritual vai dizer: olha, Deus está contigo, Deus é amor, Deus aceita como você é, continue assim, continue com fé, continue acreditando, tudo vai terminar bem. O que eu quero dizer hoje, não vai terminar bem. Não vai terminar bem nem no quesito aqui da vida dessa pessoa, as coisas só vão se agravar, só vão complicar. E o pior, quando terminar esse tempo de vida da pessoa, os anos que ela tem aqui na Terra, ela vai se deparar diante de um Deus irado. Por quê? Hoje nós podemos compreender através do Evangelho que nós temos um Deus misericordioso e amoroso. Enquanto a pessoa está viva,
respirando e consciente. Até o momento em que ela pode raciocinar e tomar uma decisão. Peraí, errei. Vivi uma vida, quem sabe, com um marido errado, uma esposa completamente errada, mas me arrependi. Voltamos àquela questão do crer. No momento em que a pessoa identificar uma vida errada, porque Cristo, o líder do cristianismo, veio para quem? Muitos nesse evangelho mascarado hoje, eles têm um entendimento assim que Cristo é amor e que Cristo aceita a pessoa como ela é, aceita, mas vemos o evangelho dizendo que Cristo aceita como a pessoa é, mas não quer que a pessoa continue como ela está, se está vivendo uma vida errada. Então, o evangelho leva a uma mudança, a um arrependimento. Se não houver esse arrependimento, a pessoa vai se deparar com a justiça de Deus. E quando nós falamos disso, alguns podem pensar assim: não, mas eu não creio. Não muda em nada. Se a pessoa crê ou não, está estabelecido na Bíblia Sagrada os parâmetros, aquilo que vai nortear como que vai ser quando a pessoa se deparar diante de Deus. Vamos pegar uma pessoa, pelos ensinamentos bíblicos que o senhor disse ali, eu estou interpretando aí que é uma mensagem espiritual, digamos, para abreviar numa palavra assim, para que as pessoas tenham atenção com a sua vida espiritual. Por que é preciso ter atenção com a vida espiritual? Não basta a pessoa vir ao mundo, ser correta, estudar, trabalhar, tentar não pecar, não sei o quê, mas viver, ter o seu lazer, acumular o que ele pode. Isto não. Isto é errado. Não Muito pode ser isso. Esse seu questionamento, porque vamos para a Bíblia. Eu sempre volto para a Bíblia porque é a minha base de vida, prática e experiências nos meus 52 anos, lidando com pessoas e comprovando tudo isso que prego, creio e identificando isso na vida das pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, vemos que todo ser humano é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Somos um espírito, então tudo rege, tudo acontece primeiro, Odi, no mundo espiritual. Quando nós estamos aqui abordando esses assuntos tão importantes para qualquer pessoa, como é bom a gente ver alguém que está vivendo uma vida leve, uma vida assim, feliz, desfrutando daquilo que a vida pode proporcionar de bom. E eu não consigo encontrar um homem, uma mulher, vivendo uma vida plena, feliz, com mágoa de alguém. Agora, deixa eu só colocar, eu quero aproveitar. Quando a gente cumprimenta uma outra pessoa, comumente, diz assim, como é que está? Tem essa questão da pandemia, estamos se cuidando aí e tal, mas a filha passou no vestibular, eu perdi o emprego, mas parece que estou buscando, pode ser que surja um outro, enfim, se fala toda de uma situação, estou para comprar minha casa própria agora, se fala todo um corolário de conquistas ou perdas, enfim, de necessidades, né, tangíveis, materiais, visíveis, né? Mas ninguém refere assim, digamos assim, olha, eu estou numa paz, Exato. ou não estou em paz, enfim. Porque as pessoas estão presas naquilo que é palpável, visível, aquilo que é terreno. Doenças, por exemplo. E o Evangelho nos remete, enfim, dizendo o quê? Pensem nas coisas que são de cima, coisas espirituais, e não nas que são da terra. Porque as coisas de cima são eternas e as coisas da terra são passageiras. Vamos trazer esse nosso assunto para coisas do dia a dia. Eu falava que não tem como uma pessoa ser completamente feliz, por exemplo, se ela tem mágoa, ressentimento de alguém. Eu lido com isso, Odi, toda semana. Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm tudo
que se pensa... E quem tem menos dinheiro pensa assim, se eu tivesse toda a grana do fulano de tal, eu seria feliz. Não seria, não. Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E hoje nós podemos encontrar facilmente pessoas milionárias, bilionárias, tá? Que são completamente infelizes. Vou dar um pequeno exemplo. Levantaste a questão, por que espiritualmente? Porque tudo começa no mundo espiritual. Uma pessoa que carrega um sentimento amargo em relação a uma pessoa, ela pode ter todo o dinheiro, ela pode ter acesso a muitas coisas, mas ela não é completamente feliz. E onde é que entra o espiritual? Ao ensinamento de Cristo. Quando há um atrito entre duas pessoas, sem crer no evangelho verdadeiro, a pessoa pensa assim, Odi, eu vou lá e vou conversar com o fulano, eu vou pedir desculpa, vou pedir perdão e vai estar tudo certo. Mas não, porque o perdão, por exemplo, ele começa espiritualmente. Quando Cristo for indagado pelos discípulos como que deveria acontecer o perdão, a orientação é que primeiro a pessoa comece orando, fazendo a sua prece, quer dizer, tratando primeiro o seu espírito, para o espírito poder assimilar e liberar esse perdão. Cristo disse, e orando, perdoai. Então a pessoa estando na igreja, a pessoa estando nesse cultivo da sua vida espiritual, então ela é tratada primeiro ela, e no segundo momento então ela libera perdão para essa pessoa e passa a viver uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida restaurada. Vamos falar no aspecto de uma família. A família toda se fechou dentro de casa, não está convivendo com mais ninguém, e aí é só atrito entre o casal. Quando um casal está em atrito, a vida já perde todo o sabor. Uma família atritada já não tem mais relacionamento com os filhos e, consequentemente, não tem nem vontade de ir passear num shopping ou de ir para a igreja. Por quê? Porque o problema começou acontecendo, sendo gerado na esfera espiritual. Pastor, gostaria de agradecer a sua presença aqui e deixar esse 1 minuto aí que o senhor externar o que o senhor acha que pode dizer aí, lembrando sempre que o pastor Radeski tem um programa aqui na TV Erechim. Eu agradeço muito de estar aqui participando com esse assunto que é tão importante. Eu quero concluir dizendo que o evangelho verdadeiro é o evangelho que precisa fazer parte da sua vida. O evangelho que vai mudar o seu casamento, a sua postura, o seu entendimento em termos de mundo. O evangelho verdadeiro nunca vai passar a mão na sua cabeça, concordando com os seus erros, com atitudes equivocadas, com atitudes que vão contra aquilo que Deus tem para a vida do ser humano. O evangelho verdadeiro vai levar ao ser humano tomar uma decisão de arrependimento, mas daí sim, Odi, para viver uma vida cheia de alegria, de esperança, e para então ter aquela motivação para sair de casa com toda a família e estar numa igreja participando de tudo aquilo que o evangelho verdadeiro transmite ao ser humano. Obrigado mais uma vez ao pastor, a todos aí de casa, muito obrigado também, boa noite e até uma próxima. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado.
Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Unistados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Unistados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Elisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos.